Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. E que história é essa? É uma história muito especial. É a minha história. No dia 9 de junho de 2004, exatamente 20 anos atrás, eu entrei por este portão que vocês estão vendo, vindo desta avenida, vindo a pé da estação ferroviária, e cheguei aqui. Cheguei ao antigo complexo de oficinas e administração da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e depois da FEPASA. Este complexo não estava como está hoje. Em partes ele estava muito mais destruído, em partes muito mais conservado. Eu fiz exatamente este caminho pelos paralelepípedos e fui olhando para o pátio de locomotivas, onde havia várias máquinas encostadas. Hoje é apenas uma baratinha, uma manobreira. Foi aqui que, ao ver tudo destruído, tudo abandonado, eu tive uma sensação de muita tristeza. E eu pensei que eu podia fazer alguma coisa, mas afinal, o que um jovem de 17 anos, recém-ingresso na faculdade, poderia fazer? Vinte anos atrás, entrando aqui no complexo de Jundiaí, foi mais ou menos essa visão que eu tive. A locomotiva que vocês estão vendo, uma V8, não estava exatamente aqui. Ele estava lá no pátio principal que vocês viram no começo desse vídeo. Mas foi a primeira locomotiva que eu vislumbrei. E foi um choque para mim, porque eu me lembro dessas locomotivas funcionando e funcionando muito bem ali nos anos 90, quando eu aqui estive pela primeira vez. Ver a 6375 assim, destroçada, abandonada num pátio, enferrujada, me tomou de assalto por uma emoção estranha, uma tristeza que até então eu nunca tinha sentido. Ali foi o meu primeiro pensamento de dor e a primeira vez que eu percebi que tinha que fazer alguma coisa, mas eu ainda não sabia exatamente o que. Como eu não sabia muito o que fazer, eu fui me aproximando da V8, da 6375. Esse olhar dela, esses faróis que parecem dois olhos, que o pessoal da FEPASA chamou de focinho de porco, vale dizer, não são os faróis originais da V8. Quando ela chegou para Paulista, esse farol era um farol único, era um único farol redondo, né? Mas com as modificações que essa locomotiva sofreu ao longo dos anos 70, foram postos esses faróis que, claro, eram mais adequados para a época e era uma peça de reposição mais fácil. Então eu fui me aproximando da locomotiva, pensando no que eu poderia fazer. E a primeira coisa que eu pensei foi, qual é a energia que essa máquina tem depois de tantos anos parada? E eu fiz exatamente o que vocês vão ver agora. Eu me aproximei da máquina e coloquei as mãos sobre o corpo da locomotiva, exatamente nessa posição que vocês estão vendo, um pouco depois do nome FEPASA. Mas eu não fiz isso de maneira direta. Eu primeiro impus as minhas mãos a uma distância de alguns centímetros. E por incrível que pareça, houve uma troca de energia. As minhas mãos estavam quentes, obviamente, mas a locomotiva não, ela estava ali abandonada. Mas eu recebi dessa locomotiva um calor. Claro que vocês vão dizer que tem uma explicação química para isso, que houve uma troca de calor, física, enfim, não sei. Não me interessa nesse momento esse tipo de ciência, não que eu a desmereça, claro, mas me interessou o que eu senti. Me interessou que diante de uma máquina sem vida, eu senti vida. E sentindo vida, eu fiquei com as mãos ali por muito tempo. Eu não sei exatamente quanto. Talvez uns 10, 15 minutos parado. Eu fui fechando os olhos e foram vindo as minhas lembranças de infância, foram vindo as lembranças das V8 circulando, as fotos que eu tinha visto, imagens. E tudo aquilo era um filme se montando. E de repente eu me vi fazendo parte desse filme. Ora, se eu estava fazendo parte desse filme, eu tinha por obrigação fazer alguma coisa, conduzir alguma coisa. E o que eu poderia conduzir? Se já não tinha mais patrimônio, como eu comentei há pouco, o que seria valioso, o que seria importante? A memória, as histórias. Mas que histórias? Histórias de quem? Eu efetivamente não conhecia ninguém ali. Eu estava sozinho até então, num pátio enorme, com algumas máquinas abandonadas e com as minhas mãos pousadas no corpo de uma delas, dessa V8, da 6375. Foi só algum tempo depois,
conversando com uma pessoa muito especial, que eu tive essa ideia. Mas antes de eu falar dessa pessoa muito especial, eu vou mostrar para você algumas outras coisas que existiam e efetivamente ainda existem lá no complexo de Jundiaí. Esse guindaste que vocês estão vendo aqui acoplado a V8, que inclusive está lá com o truque final meio afundado na terra, o pessoal da Paulista chama de chaleirinha. É um guindaste a vapor para fazer remoção de locomotivas ou vagões que descarrilaram. Interessante é que esse guindaste, apesar de ter 100 anos, ele é de 1924, ele foi utilizado até o final da FEPASA nos anos 90, não só pela falta de material de substituição, mas também, é claro, pela qualidade deste material. E foi nessa minha primeira ida ao complexo ferroviário, na adolescência, com 17 anos, que eu pude ver, rever e redescobrir a minha grande paixão entre as locomotivas. Sim, a V8, a GE 2C mais C2, apelidada V8 na época da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Eu localizei 5 em Jundiaí, 2 delas bem antes de chegar ao complexo, abandonadas com truques de vagões de carga, visíveis através de um muro na Avenida União dos Ferroviários, onde muitas décadas atrás correu o leito da Sorocabana. Entrando no complexo, no pátio externo, no grande pátio, outras 2 V8, a 6375, que você acabou de ver, e a 6389, apenas com uma base de tinta branca ancorada sobre truques de vagões de carga. Andando por dentro do complexo, num corredor escuro, numa parte que ainda estava abandonada, a 6374. 6374, irmã de numeração da 6375, ambas pertencentes ao mesmo lote, que hoje não está mais dentro de um corredor escuro. Hoje está, como vocês podem ver pela foto, ao ar livre, ao relento. Eu quero mostrar um pouco mais dessa minha paixão para você. Essa aqui é a 6374, uma outra V8 abandonada aqui no complexo. Ela tem um estado geral um pouco melhor que a 6375, porque durante muitos anos ela ficou dentro dos galpões. Ela ficou uma parte do tempo ainda na FEPASA, na linha de teste, aos fundos, depois foi colocada nos galpões, onde permaneceu por cerca de 25 anos. Faz mais ou menos uns 2 anos que essa locomotiva voltou ao relento por razão desconhecida, mas obviamente por necessidade da administração aqui do complexo. Ela ainda está com os truques inteiros, eu vou tentar chegar mais perto para vocês verem, mas ela não tem todas as rodas. Ela tem os truques, então o truque 2, que é esse truque de guia, e a gente usa algarismo, é o truque que não tem tração. Depois tem o truque C, que é o truque que teria 3 rodas, que no caso só tem uma, que são as rodas de tração, e depois isso se repete, 2C mais C2. Essa é a 6374, agora é o relento. Mas me chama a atenção uma coisa escrita na frente dela. Olha aqui, a antiga saída das oficinas, mas eu quero mostrar para você que alguém escreveu perto do nariz da locomotiva a palavra medo. Do que será que essa pessoa tem medo? Medo do esquecimento? Medo do abandono? Será o medo da desmemória? Ou será o medo de desconhecer toda a história que se guarda aqui? Aí está o pátio apinhado de locomotivas, o grande pátio, o pátio de entrada do complexo ferroviário de Jundiaí. Essa foto eu fiz com drone em junho de 2021. Não é a mesma configuração de pátio que eu vi em 2004. As máquinas já tinham sido movidas, tampouco é a configuração atual. Eu vou começar apresentando esta configuração da foto, a de 2021, depois eu faço as comparações. Então, vamos lá. Vamos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Linha à sua esquerda, em cima, a locomotiva mais ao fundo, é uma U20C, número 7818, locomotiva de bitola larga, já adquirida pela FEPASA e no padrão vermelho, padrão Coca-Cola. À frente dela, uma Liu, locomotiva diesel-elétrica de fabricação alemã, adquirida nos anos 60 pela Paulista, últimas locomotivas a diesel adquiridas pela Paulista, está na pintura azul, primeiro padrão da FEPASA, número 7763, locomotiva com a frente amassada, danificada por conta de um acidente. Segunda linha, linha do meio, lá atrás, com a frente enfiada embaixo de uma mangueira, a GP18 número 7014 e à frente dela outra GP18 a 7013. As GPs foram locomotivas originalmente compradas pela Estrada de Ferro Araraquara,
depois incorporadas à FEPASA. Do mesmo modo que a 7763, as duas GPs são produtos de acidente. Elas têm amassados, né, na sua fuselagem, no seu corpo, e foram trazidas para Jundiaí, muito possivelmente para serem consertadas, porque em Jundiaí funcionava a oficina de locomotivas da Paulista / FEPASA. À frente das duas GPs tem uma outra LIU, a 7769, LIU de bitola larga também adquirida pela Paulista, no padrão Coca-Cola, o padrão vermelho e branco da FEPASA. À frente da LIU, a 6375, a V8 que eu mostrei para vocês lá atrás, hoje ele está no pátio dos fundos, mas ela ficou por décadas no pátio de entrada. E à frente da 6375, engatado nela, o chaleirinha, o guindaste. Terceira linha, linha da direita, o corpo da V8 6389, que estava originalmente todo branco, mas já com as marcas da ferrugem. Vejam que essa locomotiva não tem equipamento nenhum, nem vidros, nem faróis, nem nada. Ela está só na carcaça e apoiada sobre truques de vagões de carga. E na frente da 6389 está a Baratinha, uma locomotiva manobreira elétrica, fabricada nos anos 20, manobreira que veio para a Paulista, que foi preservada nas cores da Paulista e depois do fim da eletrificação aí abandonada e hoje sofrendo vários danos. Bom, em 2004, como estava configurado esse pátio? Esse pátio em 2004 tinha uma disposição de muito menos máquinas. Então, na linha da esquerda já estavam sim a 7818 e a 7763, a U20 e a LIU. Na linha do meio estavam as duas V8, então a 6389 estava atrás da 6375, a 6375 estava no meio e à frente dela, como ainda está o chaleirinha, e a Baratinha, a 502, ela estava sozinha, colocada na terceira linha. Só que o chaleirinha que estava na frente da 6375 não estava engatado, tá? Tinha uma certa distância entre eles. Essa era a configuração de 2004. Hoje, em 2024, a configuração é apenas a Baratinha. De todo esse pátio apinhado de locomotivas, ficou só a 502 deslocada. Ela está no sentido da linha dos fundos, da linha onde você via ali a U20 e a LIU. É que aqui o ângulo está invertido, né? Eu estou tirando sentido Campinas e não sentido Jundiaí, essa foto. Essa foto foi feita em 2022, quando fizeram ali uma operação limpa-pátio, vamos dizer assim. Várias locomotivas foram movidas de lugar. A 6389 ela foi colocada para trás do departamento de trânsito, no começo do complexo, junto com outras duas carcaças de V8. A U20 e a LIU, elas estão movidas numa parte coberta do departamento de trânsito, dá para ver a muita distância, mas se vê que elas ainda estão ali, ou pelo menos estavam. A 6375 e o chaleirinha foram empurrados a trator para o fundo do complexo, que você viu lá no início do vídeo, e a 502 ficou. Vamos dar uma olhadinha em como está a Baratinha hoje. Vídeo feito dia 9 de junho de 2024. Bom, tá aí a Baratinha. A única locomotiva que sobrou aqui na frente, né, no pátio externo, no pátio de entrada do complexo de Jundiaí. Essa locomotiva, como vocês podem ver pelo pantógrafo, é uma locomotiva elétrica, uma locomotiva de manobras comprada nos anos 20 pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro para substituir as manobreiras a vapor. Essa locomotiva tem tração BB, ou seja, 2 truques com 2 eixos, e tem uma curiosidade, essa locomotiva é centenária. Ela fez a sua primeira viagem no mês de julho de 1924, portanto, daqui a um pouco mais de um mês, julho de 2024, ela fará 100 anos. Essa locomotiva foi arrastada aqui pelo complexo em várias posições e meios possíveis, então ela tem muitas marcas, infelizmente, desses arrastares de um lado para outro. Se vocês perceberem, eu vou chegar um pouco mais perto dela, ela tem várias coisas aqui entortadas, enferrujadas, vejam lá embaixo. Isso era tudo retinho, tá vendo? Aqui, ó, era reto, eram partes dos antigos sistemas de engate da frente da locomotiva, enfim, isso tudo foi retorcido porque na última vez que ela foi movida daqui, isso aconteceu com um trator. E aí gerou esse desgaste, né? Essa agressão à máquina.
Aqui desse lado existe a antiga placa, ou existiam as antigas placas da locomotiva. Então, se você olhar aqui, ó, você vê o CP, ainda o desenho do CP, o símbolo da Companhia Paulista. Acima o número 502, frente 1 e frente 2, então essa locomotiva está invertida, porque normalmente na Paulista a frente 1 ficava para o lado do interior, e a frente 1 aqui está para o lado da estação de Jundiaí. Ela deveria ficar sentido Campinas e a frente 2 para Jundiaí, mas enfim, ela foi posta assim e assim ficou. Aqui abaixo do CP vocês veem uma marca, ó. Estou apontando aqui com o meu dedo. Aqui ficava a placa, então, de data da primeira viagem, a placa da locomotiva, que certificava pela General Electric que essa locomotiva foi produzida para a Companhia Paulista e entregue em julho de 1924. Bom, você já viu um pouco daqui, né? Você viu as V8, você viu os truques dos vagões de carga, você viu a baratinha. Isso é o que dá para ver hoje. Havia muito mais coisa aqui, como eu já disse. Mas tomado dessa sensação de tristeza, porque a primeira vez que eu vim aqui, eu vim em 1992. Eu era uma criança de 5 anos e eu vi tudo isso aqui funcionando. A gente tinha que ter, inclusive, muito cuidado para andar aqui pelo pátio, porque as locomotivas trafegavam, era área de manutenção delas. Então, de repente, a gente podia ser colhido por uma locomotiva. Quando eu voltei, tudo abandonado, como eu ia dizendo, eu pensei, puxa, o que eu posso fazer? Pretencioso, né, para um cara de 17 anos achar que podia transformar uma realidade que já estava praticamente destruída. Mas aqui eu comecei a encontrar pessoas. Uma delas foi um amigo, hoje meu amigo, seu Eduardo Levada, um ex-ferroviário. E nós nos emocionamos juntos, falamos juntos, ele foi meu primeiro depoente. E a partir do que eu escutei dele, foi que eu pensei, bom, eu não posso fazer nada pelo patrimônio em si. O patrimônio não é minha responsabilidade, foi responsabilidade da FEPASA, da ALL e hoje é responsabilidade das prefeituras. Mas eu posso fazer alguma coisa pela memória. Eu já gostava de escrever, já escrevia meus poemas e minhas crônicas e eu sempre gostei muito de histórias. Eu sempre gostei muito de exercitar a escuta, de ouvir o outro, de ouvir histórias. Então eu pensei em recontar essas histórias, eu pensei em ouvir pessoas e de alguma maneira, registrando o que elas me diziam, poder passar isso para frente. Claro que à época eu não tinha nenhuma tecnologia que me ajudasse, né? Eu não tinha um celular que filmava, eu tinha uma câmera fotográfica analógica na qual entrava muita luz, eu não tinha gravador de voz. Você, tão jovem que está aí me assistindo, tem que saber que 20 anos atrás eram tecnologias separadas. Hoje você faz tudo isso como um celular, como eu estou fazendo aqui, né? Um celular na sua mão e o seu problema era resolvido. Mas 20 anos atrás os celulares só faziam ligações, as câmeras só tiravam foto e para gravar voz você tinha que ter um gravador de voz, que podia ser um gravador analógico de fitinhas ou, se você tivesse muito dinheiro, seria um gravador digital. Bom, eu preciso dizer que eu não tinha nada. Eu tinha uma câmera analógica, como eu falei, um caderno, uma caneta, e foi assim que eu peguei os meus primeiros depoimentos. Conversando com pessoas aqui de Jundiaí, seja aqui no complexo, seja o seu Wilson Corradini, se você é daqui ou se você conhece Ferrovia, já ouviu falar dele. Ele foi durante muitos anos o morador e guardião da estaçãozinha, que hoje infelizmente está destruída. Então eu fui anotando o que essas pessoas me diziam em caderninhos e com a velocidade que dava. E depois, chegando em casa, eu tratava de escrever alguma coisa e tratava de escrever rápido, porque, claro, no caderninho não dava para anotar tudo. Então, pelo menos, ali um brainstorm, né, um toró de parpite, uma tempestade de ideias, eu tinha que fazer. Foi só em 2006, quando eu já estava há 2 anos pesquisando, que eu consegui comprar a minha primeira câmera digital e meu primeiro gravador de voz, também já digital nessa época. O gravador de voz eu comprei original, sabe como é que é? A câmera não, a câmera eu comprei uma câmera boa, uma câmera da Sony que me custou um salário praticamente, eu dividi em várias vezes, mas eu comecei a investir nessa pesquisa. É importante dizer que ali nesse começo, nos primeiros 2 ou 3 anos, quem acreditava nela era basicamente eu, a minha família, minha mãe, minha madrinha, os meus primeiros depoentes e a diretora do complexo aqui de Jundiaí na época, a Ana Lúcia, que me abriu as portas, me recebeu aqui, recebeu meu projeto e as minhas ideias. Porque muita gente mais velha, muitos ditos preservacionistas,
riam da minha cara ou batiam a porta na minha cara dizendo: o que esse moleque quer fazer? Quem ele pensa que é? O que ele pode fazer aqui? Ele não vai fazer nada. Depois da Ana Lúcia me apresentou o Matias, que era então diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Paulista, aqui de Jundiaí, que me abriu as portas para muitos e muitos depoentes, muitos dos quais se tornaram meus amigos. Alguns destes, infelizmente, já fizeram a passagem. Enfim, hoje, exatamente 20 anos depois da primeira vez em que eu vim aqui e vi tudo destruído e me tornei de admirador um pesquisador, eu posso dizer que o que aquele moleque era capaz de fazer é o que eu fiz. Eu tirei mais de 15 mil fotos, eu gravei cerca de 90 entrevistas, eu já escrevi mais de 100 textos, já publiquei um livro e estou terminando o segundo. O tempo passou, eu tenho muito mais entradas no cabelo e cabelos brancos do que eu tinha naquela época, mas eu continuo aqui até hoje. Eu continuo sobre trilhos, eu continuo na ferrovia. Muita gente desistiu, muita gente foi embora, muito preservacionista abandonou a causa. E o moleque, já não é mais moleque, é um adulto de quase 40 anos, continua aqui. E eu garanto, enquanto eu tiver forças, eu vou continuar. A ferrovia não é temporária, a ferrovia não é uma mania, a ferrovia não é uma sensação. A ferrovia é um amor, é uma escolha, é um estilo de vida, é algo em que eu penso todos os dias. E é algo que dentro de mim, enquanto eu tiver forças, vai existir e vai ser para sempre. Eu não poderia terminar esse vídeo comemorativo de 20 anos sem fazer alguns registros. O primeiro deles é que o meu novo livro, Memória Ocre, 20 anos pelos trilhos, está para ser lançado. Fiquem atentos aqui ao canal, a vídeos e convites, deem uma olhadinha no Instagram, @memoriaferroviaria.sp, locais e datas serão divulgados ali. Em segundo lugar, eu quero registrar alguns agradecimentos. De antemão, eu sei que eu vou esquecer vários, então eu peço minhas sinceras desculpas se você foi meu depoente, se nós conversamos sobre ferrovias e se eu esqueci o seu nome. Não foi por má intenção, é muita emoção todo esse tempo, mas de Jundiaí eu quero registrar a pessoa muito especial que eu mencionei no começo desse vídeo, Eduardo Levada, meu amigo. Eu conversei com ele, inclusive, no dia 9, num segundo momento. Vai sair o vídeo dessa entrevista com ele num documentário, que é uma outra novidade também que eu estou produzindo, meu querido Eduardo Levada. Quero agradecer ao Wilson Corradini, morador da Estaçãozinha, que foi o meu segundo depoente e que hoje é memória. Seu Wilson já virou uma estrela. Quero agradecer também a duas outras queridas estrelas, ao José Antônio Matias, o Matias do sindicato, ao Jorge Vicente Neto, filho do Francisco Vicente Neto, o maquinista Tostão. Eu conheci toda a história do Tostão por meio do Jorge, que não se tornou ferroviário, mas amava perdidamente os caminhos de ferro. Quero agradecer a Ana Lúcia, a diretora do complexo, que quando eu tinha 18 para 19 anos, então um ano depois de começar a pesquisa, me abriu as portas, acolheu o meu projeto e acreditou naquele moleque que fez uma palestra para um monte de gente mais velha aos 19 anos. Quero agradecer a todos os depoentes, eu vou lembrar alguns nomes aqui: Benedito Batista de Lima, Rubens Berol, o seu Aparecido, o seu Santo, enfim, toda a gente tão boa que me acolheu, gente que me acolheu em casa, pessoas de Jundiaí que toparam falar comigo sobre ferrovia. E muito obrigado a você que me acompanha, você que chegou agora no canal, que conheceu o meu trabalho faz pouco, você que conhece há um pouco mais de tempo, o Instagram tem quase 6 anos, você que está comigo há 10, 15 ou que está comigo nesses 20 anos. E destes 20 anos eu agradeço profundamente a minha mãe, Lúcia Maria, a memória da minha madrinha Helena Beatriz, que viu o meu primeiro livro nascer, e a minha avó Cleonice, que esteve comigo no meu primeiro passeio de trem. Um carinho também para a Siva, do Quarteto em Si, a cantora, que foi quem prefaciou Era Uma Vez um Trem, meu primeiro livro. Obrigado por tudo. Obrigado, ferrovia, por existir e por ser tão presente. Como eu disse, aqui dentro de mim, você é para sempre. Um abraço e até a próxima.